pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Giovanni. Gostaria de te mostrar como enviar os seus casos clínicos através do nosso sistema, através de 6 passos muito tranquilos. Então, a primeira coisa que eu te convido a fazer é entrar na nossa página www.planejamentocasusclinicos.com e uma vez dentro dela, a gente vai vir nesse primeiro botão do seu lado direito, que é o botão Entrar. Aí eu quero que você clique sobre ele. Uma vez que você clicá-lo, vai aparecer um pop-up onde você vai fazer o seu cadastro. Esse cadastro ele é muito importante porque você vai criar uma página, a sua página interna dentro do nosso sistema. Então eu vou te ajudar e eu vou te dar um exemplo de como fazer esse cadastro muito facilmente. Então a gente vem campo, você vai colocar seu nome completo, depois o seu e-mail, vou cadastrar um e-mail qualquer. Muito bem, cadastrei. Vou colocar um telefone, 31 9999999. Depois você vai colocar a sua cidade, seu estado, país Brasil, Belo Horizonte, MG, e você vai criar uma senha. No caso dessa senha, é importante que você cadastre 8 caracteres, no mínimo você tem que cadastrar. Então a gente vai criar uma senha qualquer aqui e depois você vai confirmá-la. E aí está criado o seu cadastro. Uma vez criado o seu cadastro, você vai ter uma página interna dentro do nosso sistema. Por que é tão importante você criar uma página interna? Ela é importante para que você possa comprar cursos, importante para que você consiga comprar créditos para planejamento de outros casos clínicos, para que você confira os casos, para que você faça o download dos seus casos. Isso tudo através da página interna, além de ter a oportunidade de alterar os seus dados, né? Atualizar os seus dados pessoais sempre que possível. Então essa página interna ela é composta de duas partes. Uma parte superior, aqui onde você vai ter todos os seus dados, né? Nome, telefone, e-mail, senha, cidade, estado, país, onde você, através desse botão, você pode atualizar os seus dados a qualquer momento. É fundamental que você sempre mantenha-os atualizados, porque é assim que a gente consegue entrar em contato com você. Se eventualmente você utilizou uma senha ou por algum motivo você precisa trocá-la, você pode fazer isso também tranquilamente através desse botão. Então aqui você também pode fazer um recadastro da sua senha quantas vezes forem necessário. Muito bem, uma vez que a gente conheceu a parte superior da nossa página interna, é importante que você conheça 5 botões que tem do seu lado esquerdo. Na verdade, nesse caso, você só tem 4, porque o primeiro botão é justamente o enviar novo caso clínico. Ele só vai ficar disponível se você tiver créditos ativos, como é uma conta que a gente acabou de criar, você ainda não tem créditos ativos, então o botão ele não fica disponível. É importante também que esse botão que vai aparecer aqui para vocês, já já eu te mostro um exemplo de como isso funciona, que é o enviar novo caso clínico. É importante que você saiba que ele também vai ficar disponível apenas quando o sistema ou a empresa de cartão de créditos que você trabalha, ela libera os fundos para o sistema. Isso pode variar de algumas horas até alguns dias, e isso é uma questão muito pessoal da empresa de cartão de crédito que você trabalha. Então é importante que você saiba que o botão só vai ficar liberado ou quando você tiver créditos ativos ou quando a empresa de cartão de créditos liberar esse crédito para o sistema, ok? Bom, nesse momento cabe eu fazer uma consideração que é justamente a compra dos casos clínicos. Como é que a gente faz isso? Bom, em primeiro lugar, você tem que estar conectado na sua conta. Então, note a conta que nós acabamos de criar, estão os dados aqui. Você vai logar na sua conta e depois você vai entrar nessa aba que chama-se Consultoria de Casos Clínicos, mas logado, repetindo. Uma vez que você entrou nessa aba de consultoria, rola um pouquinho a página para baixo e você vai ver os planos especiais para a consultoria. A gente tem vários planos. O número de crédito é exatamente o número
de casos clínicos que você terá direito para enviar para o sistema. Ou seja, Plano Simple, por exemplo, te dá direito ao envio de um caso clínico, ou seja, um crédito. Plano Light, 3 casos clínicos. Plano Compact 6 e o Full, 10 casos clínicos. O preço individual dele é R$ 75, mas você pode notar que quanto mais casos clínicos você envia, mais barato fica o preço unitário dele. Então pode ser que te valha a pena. Você vai escolher o plano que mais se adapta à sua necessidade, ao número de casos clínicos que você quer consultoria e vai fazer uma compra simples. A gente entra aqui e uma vez que eu coloquei em comprar, você tem duas formas de pagamento, ou PagSeguro ou PayPal. Fique à vontade para escolher qualquer uma das duas formas, mas vale lembrar um ponto que é importante. O PagSeguro ele funciona muito bem para quem tem o CPF brasileiro, então ele é mais utilizado para pessoas que moram aqui no Brasil, que são brasileiros, né? Uma vez que você já tem um cadastro no PagSeguro, é muito simples. Você vai clicar nele e ele vai te dar as opções de pagamento, como cartão de crédito, pode ser em boleto bancário, pode ser também em débito online e pode ser em depósito em conta. Quando você optar pela opção do PayPal, o PayPal é mais utilizado para requerentes que não são do Brasil, ou seja, que não tem CPF nacional. E um segundo ponto importante é que ele não faz a divisão. No PagSeguro você pode dividir a sua compra em até 12 vezes, no PayPal não. Ok? Bom, o segundo botão que a gente tem na nossa página interna é o inserir códigos. Para que serve inserir códigos? Nesse botão, quando a gente clica, ele vai te dar direito de você inserir vouchers de planejamento. São vouchers que te dão direito a fazer os seus planejamentos. Servem especificamente para aquelas pessoas que compram seus planejamentos através de empresas que são parceiras ou devido a algum erro de envio do próprio sistema, ou quando o requerente ele faz o envio acidental. Aí a gente consegue, através de um voucher, dar direito a um planejamento novamente. Ele vai inserir esse código nesse campo, fazer a validação e pode fazer o envio normalmente dos seus casos. Tá? Próximo botão é o Meus Créditos. Nos Meus Créditos, vou deixar um exemplo aqui para vocês, para que você veja basicamente como é que ela funciona. É assim que ela vai aparecer para você. Né? Aqui, inclusive, o botão já disponível enviar novo caso clínico. E nesse caso, exemplo, a gente vai ter 4 créditos ativos para o envio de 4 planejamentos de 4 pacientes. Ok? Muito bem. Continuando, o quarto botão é o Minhas Compras. No botão Minhas Compras você vai ter a oportunidade de conhecer todos os cursos que você já eventualmente tenha comprado com a gente, assim como todos os créditos que te dão direito a planejamentos que você já tenha comprado com a gente também. Então, como exemplo, eu tenho Minhas Compras, a página vai aparecer dessa forma para você. É nesse botão também que você consegue verificar também a data da compra, o status do evento, né? Se ele foi cancelado, concluído ou pago com um valor inferior no caso de promoções. A gente vai ter o status dele aqui. E aqui existe a divisão entre o status de cursos que você eventualmente já tenha comprado e o extrato de créditos para planejamento. Muito bem. Por último, você tem o botão Meus Casos Clínicos. Através dele, nós vamos conseguir observar, consultar, verificar, baixar os nossos planejamentos que já tenham sido enviados para a gente. Então, eu deixei uma página aqui de exemplo para vocês, uma página de um requerente, onde nós vamos ter o nome do paciente que você enviou, a data e hora do envio e o status. O status ele pode variar entre concluído, em análise ou pendente. Concluído é quando ele já está disponível para download. Você vai notar que esse botão fica verdinho nesse momento para que você consiga fazer o download quantas vezes você precisar de seu planejamento. Em análise é quando o caso clínico ainda está sendo analisado e será em breve enviado para você.
e pendente a quando o caso clínico já foi aprovado o pagamento, mas ele ainda está numa fila e junto com os nossos consultores. Tudo bem? Então, dessa forma, a gente acaba por aqui essa primeira parte e nós vamos imediatamente para o envio propriamente dito dos nossos casos clínicos. É importante que você tome muito cuidado com o período de inatividade do sistema. Isso quer dizer que no momento de enviar os seus casos clínicos, o sistema vai disparar o seu caso depois de 10 minutos de inatividade, que eventualmente você não clique em nenhuma tela, não faça nenhuma ação dentro do próprio sistema, ele vai entender que seus dados estão expostos e que você precisa enviá-los automaticamente. Então, muito cuidado com o período de inatividade. Se você ficar inativo por algum tempo, o sistema vai enviar o seu caso clínico de qualquer fase que você esteja no meio desse envio. Então, como conselho, eu gostaria de te sugerir que você reunisse todas as fotos e informações necessárias para o seu caso e faça o envio de uma vez só. Se eventualmente você começa o envio de seu caso e você para no meio, sai do sistema, ele também vai enviar, vai entender que seu caso está concluído e que você já autorizou o envio automático dele. Então, muito cuidado com essas duas situações. Uma vez sabendo disso, para a gente enviar os nossos casos, o próximo passo é vir nesse botão, enviar novo caso clínico, e aí você vai ter 3 campos para serem preenchidos. O primeiro deles são os dados do requerente, ou seja, os dados do dentista que enviou o caso, os dados daquele que vai atender o paciente. O segundo são os dados do diagnóstico, são referentes às informações do seu paciente especificamente, e as imagens, né, que você coletou ou da sua máquina, ou do centro de documentação, ou do CD que veio junto com a documentação do seu paciente. São as imagens que você vai anexar para que a gente possa fazer o seu planejamento. Então, vou te ajudar com isso. Primeira coisa que a gente faz são os dados do requerente. Eu quero que você coloque seu nome completo, depois um e-mail, aquele e-mail que você cadastrou, é através dele que a gente entra em contato com você, e depois o seu telefone. Uma vez colocado isso, você vai colocar o local da sua graduação e a sua formação acadêmica. Por que a formação acadêmica é importante? Para definir o nível de linguagem que o seu avaliador vai ter com você. É mais básico, mais avançado, intermediário? Por isso é importante que você coloque a formação acadêmica. Depois, o tempo de prática ortodôntica, pelo mesmo motivo. O seu avaliador ele tem níveis de linguagens diferentes, então para que você comunique-se melhor com ele, é importante que ele saiba o tempo de prática clínica que você faz ortodontia no seu consultório ou na sua clínica. Tá? Muito bem, você vai preencher o CEP, a cidade, o estado e o país. Né? Muito bem, coloque o seu endereço, o número da sua casa, por exemplo, e o complemento. No caso do complemento, é importantíssimo que você não coloque o número 0. O sistema não entende nesse campo o número 0. Então, eu prefiro que você coloque qualquer coisa, um tracinho ou um outro número qualquer, tanto faz. Se você colocar o número 0, o sistema não vai entender. Tá, dito isso, você vai ter algumas normas do serviço que eu quero que você dê uma lida antes de concordá-lo, né? Essas normas, elas vão estar aqui, ó. Basta você clicar nesses dizeres, né? Li, estou de acordo com as normas do serviço, que ela vai aparecer num pop-up para você. Quero que você dê uma lida e uma vez de acordo, você fecha o pop-up, clica em Li, estou de acordo e clica em próximo. Uma vez que você clicou em próximo, você vai para a segunda página, que são os dados do diagnóstico do seu paciente. Deixa eu me posicionar um pouco mais aqui acima. Você vai ter todos os dados, um pequeno formulário para ser respondido, porque nós sabemos que na hora de um planejamento existem algumas informações relativas ao seu paciente que são melhor vistas através de um exame clínico, como por exemplo desvio de linha média,
ou profundidade da mordida do paciente. Então, nós pedimos que você preencha esses dados e, de preferência, com o paciente na cadeira, é uma avaliação mais fiel, certo? A página ela não passará para frente enquanto você não tiver respondido todas essas perguntas. Então, como exemplo, nome do dentista responsável é aquele que vai atendê-lo, iniciais do nome do paciente, você vai colocar as iniciais ou o nome completo do seu paciente, a idade dele, data do exame, sexo do paciente e queixa principal. Ah, meu paciente reclamou que tem os dentes tortos, ou tem o arco superior muito para frente, enfim, você vai colocar a queixa principal dele e vai responder um pequeno questionário. Então, houve tratamento anterior? Não. Como é que está a face, se ela está simétrica ou não. Perfil, se ele é reto, convexo ou côncavo. Hábito, se o paciente relatou algum hábito. E a higiene do paciente, se é boa, ruim, irregular. Análise dental, se ele tem dentes ausentes, né? No nosso caso, nós vamos colocar que não. Se você tiver um caso onde o paciente tem algum dente ausente, favor identificar os dentes aqui, ó. Se utiliza prótese fixa ou implante, também não. Extranumerário, não. Eventualmente, se você tiver-los, vai colocar o número dos dentes aqui para gente. Dentes impactados, anomalias de formas também, quais são esses dentes, se eventualmente existirem. Freio labial, se é normal ou se ele é baixo. Linha média interdentária. Aqui você tem a coincidente e a desviada. Cabe ressaltar um ponto importante. Mesmo que você coloque ela como coincidente aqui, a linha média superior com plano sagital coincidente, você tem que repetir essa informação aqui, certo? Se você não repetir, deixar esse campo em branco, o sistema também não vai aceitar. Então eu venho para a linha média com o plano sagital, é a linha média inferior com o plano sagital mediano, vou colocar coincidente e vou repetir essa informação aqui, ó. Muito bem. Mordida cruzada anterior, se ele tem ou não. Mordida cruzada posterior. Vamos colocar aqui 5 ao lado direito, como exemplo. Mordida aberta anterior, não. Mordida aberta posterior, também não, mas ele tem mordida profunda de, por exemplo, 4 milímetros. Trespasse horizontal é o overjet, se ele tem ou não, vou colocar aqui não. Curva de P ausente moderada ou acentuada, moderada, classificação de Engel. Caninos do lado direito, vou colocar que ele está em 2 e do lado esquerdo em 1. Observações, se você não tem nenhuma observação, você pode simplesmente colocar um pontinho ou um tracinho ou nada a declarar. Muito bem, preenchido tudo, a gente vai para a próxima página, que é a página do envio das imagens do seu paciente. Essas imagens podem ser retiradas da sua máquina, podem ser retiradas através da documentação do seu paciente, fique à vontade. Pode ser um caso já iniciado, pode ser um caso que você está iniciando agora também, não tem o menor problema. O importante e o ideal é que você preencha todos os campos. Aqui a gente tem um total de 12 imagens. É óbvio que quanto mais imagens, mais fácil é para o seu avaliador, mais preciso fica a sua avaliação do seu caso clínico. Eventualmente, se você trabalha num lugar que não trabalha, por exemplo, com radiografias periapicais, não tem problema. Se você colocar uma única imagem, o sistema vai aceitar. Se você colocar duas, ele vai aceitar da mesma forma. Então, não é obrigatório as 12 imagens, mas quanto mais imagem, melhor é. Então vamos lá, face frontal sem sorriso, a gente vai clicar sobre esse campo e nós vamos pegar um caso clínico que eu deixei preparado como exemplo. Então você vem aqui e a gente vai pegar a foto sem sorriso da paciente e clicar para abrir nesse campo. Aproveite também os nossos editores, você pode recortar a sua imagem, girá-la para um lado e para o outro, mas é importante que você deixe ela preparada para análise.
quanto mais edição os planejadores, né, os profissionais responsáveis pelo planejamento do seu caso tiverem que fazer, mais atraso você vai ter na entrega dos seus casos clínicos. Então aproveite a edição que existe dentro do sistema para mandar as fotos já totalmente adequadas para a sua análise. Face frontal com sorriso. Vou clicar novamente, procurar face com sorriso, não é essa, é essa aqui. A gente abre, edita, se eventualmente for necessário, e vamos para as demais fotos. Perfil lateral. Muito bem. Você pode também, inclusive, trocar a imagem. Aqui, a frontal sem sorriso. Não. Se você errar, vem aqui, troca a imagem. Essa é do lado direito. Agora sim. Intraoral, frontal. Intraoral do lado esquerdo. Oclusal superior. Oclusal inferior. Periapical superior. Teleradiografia em norma lateral. Panorâmica. E, por fim, a radiografia periapical inferior. Aqui. Muito bem. E aí está pronto todo o cadastro do seu caso clínico. Agora é só clicar em enviar caso clínico e esperar dentro de 12 dias, em média, o seu caso clínico vai estar disponível para que você faça o download ou que você receba através do seu e-mail também, porque a gente faz o envio também através do seu e-mail. Lembrando-se sempre que em qualquer momento que você eventualmente tenha dúvidas em relação ao planejamento que foi feito, você pode entrar em contato conosco através do contato @planejamentocasusclinicos.com. Ok? Te espero dentro do sistema. Um grande abraço. Tchau.